Olá a todos, é um prazer estar com vocês aqui para nós iniciarmos esse nosso curso de Educação Financeira, Formação em Educação Financeira, proposto pelo Instituto Brasil Solidário, né? Muito gratificante para a gente trabalhar isso e é um prazer estar aqui junto nessa parceria com o Luiz Salvatore, diretor de projetos do IBS, para a gente passar as devidas informações para vocês, educadores, para que vocês possam trabalhar esses assuntos da melhor forma possível, ok? Eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui, para a gente ter um acompanhamento mais objetivo. Bom, essa é a aula 1, né? Nós teremos uma série de outras, esperamos que vocês assistam todas elas na sequência, porque todas elas estão conectadas, ok? Então, para que vocês me conheçam, meu nome é Nassir Garcia, eu trabalho com educação financeira, projetos de educação financeira já há quase 15 anos, aí um pouco mais, principalmente nas questões de iniciação financeira infantil, orientação financeira juvenil e planejamento financeiro existencial, que são os principais focos do nosso curso, ok? Então, nós vamos trabalhar muito aqui a importância e formas positivas de trabalharmos a iniciação financeira, principalmente no ambiente escolar, ok? Então, o nosso curso ele vai seguir de uma dimensão conceitual para uma dimensão humana, ou seja, como esses conceitos de educação financeira impactam no nosso dia a dia, né? Uma dimensão infanto-juvenil, ou seja, o que deve ser abordado e de que forma deve ser abordado na fase infanto-juvenil, né? E partindo aí sim para o espaço físico escolar, para a dimensão escolar, né? Como é que a gente trabalha isso com os nossos alunos e os familiares, né? E seguindo depois para a dimensão prática, né? Através do quê? Através dos jogos que o IBS propõe para que sejam trabalhados todos esses conceitos de educação financeira na escola, né? Através dos jogos, piquenique e bons negócios. O curso, vocês têm acesso, então, ao conteúdo na plataforma, além desses nossos vídeos que nós vamos estar aqui trocando ideias e reflexões, vocês têm todo o conteúdo na plataforma EAD, onde vocês têm acesso, e nessa plataforma o curso é dividido em 8 fascículos, 8 grupos de conteúdo que vocês também precisam acompanhar. Por quê? Porque os nossos vídeos, eles trazem informações complementares a esses fascículos, ok? Então, é importante que vocês também leiam, guardem, baixem, vocês vão poder baixar isso em arquivos PDF para que vocês possam estudar e utilizar nas suas aulas futuras e até para multiplicação para os seus colegas educadores aí nas suas instituições de ensino. Eu quero começar o nosso assunto por um dos temas que mais preocupa e que eu entendo que seja o principal objetivo de se trabalhar a educação financeira, principalmente na fase infanto-juvenil. Tá? A CNC, a Confederação Nacional do Comércio, ela realiza e divulga mensalmente até uma pesquisa que se chama PEIC, a Pesquisa de Endividamento e de Inadimplência do Consumidor. Okay? Essa pesquisa é pública, vocês podem aí encontrar, até sugiro que vocês acessem aí na internet, procurando PEIC, que vocês vão encontrar. Essa pesquisa, ela traz alguns resultados, alguns dados importantes para a gente, principalmente para a gente iniciar o nosso curso. E eu vou pegar aqui, para a gente trabalhar, o período entre 2010 e 2019, primeiro, por ser uma década, são 10 anos aí, né, para a gente fazer uma comparação. E segundo, que, logicamente, a partir de 2020, com a questão da pandemia, podem haver aí oscilações nesses dados, né, devido aí a um caso específico. Tá? Então, mas esse período aqui é suficiente para a gente trabalhar direitinho. Okay? Bom, essa pesquisa, ela traz como dado de endividamento familiar, ela traz que lá em 2019, quase 64% das famílias brasileiras estavam endividadas. Se a gente colocar isso em números absolutos, a gente tem que aproximadamente ali 10 milhões e 600 mil famílias estavam endividadas em
em 2019, ok? Se nós pegarmos isso em pessoas e multiplicarmos cada família dessa por 3, ou seja, o pai, mãe e uma criança e um filho, né? Nós estamos falando de aproximadamente 32 milhões de pessoas impactadas de alguma forma por endividamento no nosso país. E aí, uma pergunta que eu costumo fazer quando a gente está em palestras ou em aulas, né, ao vivo, o endividamento familiar, o pessoal, é ruim? O que você aí que está assistindo acha? Né? Geralmente, o que a gente tem de respostas é que sim, a maioria entende que sim. Né? A maioria acha que realmente é um fator que dificulta para todo mundo, né? Que por isso é negativo. Né? Luiz, aproveitando para chamar você, o que você acha disso, Luiz? Você acha que é negativo também? Oi, Nassir, tudo bem? Todos os nossos convidados aqui, é um prazer estar com vocês todos. Essa é uma palavra que parece que vem já com um encargo, né? Então, endividamento, eu não acho que é ruim, mas, na verdade, a palavra tem que ser muito bem compreendida, né? A gente tem que refletir muito sobre isso. E é interessante aqui falar sobre isso, Nassir, porque esse eu acho que é o primeiro momento que a gente pode pensar com os nossos alunos, né, num processo de multiplicar os conhecimentos que a gente está tendo aqui no nosso curso, de fazer um grande debate, né, fazer uma roda de conversas, justamente perguntando isso, né, se é bom, se é ruim, na verdade, o que essa palavra traz, né? Então, é muito bacana a gente poder discutir isso, e fica aqui, então, a nossa primeira dica, eu acho que mais do que uma enquete, mas de um grande debate possível com os nossos alunos na hora de multiplicar conceitos dentro e fora aí da sala de aula, Nassir. Legal. Então, a gente tem aqueles que entendem que não é, mas a gente precisa entender melhor isso, né, Luiz? Então, para a gente entender, primeiro a gente precisa saber exatamente o conceito de endividamento. O que é endividamento, né? Então, endividamento é o conjunto das obrigações financeiras assumidas a serem pagas futuramente por pessoas ou por empresas. E aí eu queria dar algum exemplo aqui para vocês rapidinho. Olha só, todos nós adultos moramos, né, numa residência, ok? Todos aqueles que têm um patamar normal social, claro, né? E quando nós vamos morar numa residência, assumimos uma residência, seja um apartamento, seja uma casa, nós assumimos a responsabilidade, a obrigação financeira de pagar uma conta de luz, de energia elétrica, né? Uma conta de saneamento básico, água, uma conta de telefone, se não for imóvel próprio, um aluguel, um condomínio, se for um apartamento, alguma coisa assim. E aí eu pergunto para vocês, não é uma obrigação financeira a pagar? Vocês devem concordar que sim. E se é uma obrigação financeira a pagar, não é um endividamento? Nós não podemos pensar que todos nós, adultos, nessa situação, estamos endividados. Agora, esse endividamento ele é negativo? Ele é ruim? Nós não assumimos essas dívidas para termos energia elétrica, luz, água quente, para termos água de qualidade para a gente poder beber, cozinhar, tomar banho, não é isso? Então, gente, é importante que a gente entenda que existem endividamentos positivos e negativos. E, na verdade, né, a gente, com isso, pode pensar que o endividamento familiar ou pessoal não é ruim. Na verdade, o endividamento ele é necessário, a gente acabou de ver isso, né, no exemplo que eu dei, e é para ser positivo. Ele foi feito, assim, a ideia básica dele é para ajudar, é para fornecer mais conforto antes de efetivamente eu pagar por isso. Em alguns casos, até para adiantar pontos de conquista, como naqueles casos em que eu financio um carro, né, ou eu financio um imóvel, ou seja, eu não tenho dinheiro total para comprar esse bem à vista, então eu financio, eu assumo uma dívida e consigo isso antes. Então, nesse caso, ele também é positivo. Mas ok, mas então, por que a gente tem essa ideia tão negativa da palavra endividamento, como o Luiz falou? Porque os endividamentos problemáticos são aqueles endividamentos assumidos por decisões inconscientes ou inconsequentes. Ou seja, inconsciente é aquele que eu nem sei exatamente o que eu estou fazendo.
né? Eu assino sem ler, ou eu, mesmo lendo, eu não compreendo o que está escrito ali, ou porque alguém me falou que aquilo é bom, ou seja, por influência de alguém, ou para ajudar alguém sem pensar, ou seja, inconsciente, né? Eu não penso direito naquilo, e se eu pensar, eu não sei, não entendo direito o que está acontecendo. E os inconsequentes são aqueles em que são piores, né? São aqueles que eu sei exatamente o que está acontecendo, eu sei que aquilo pode me colocar em risco no futuro, né? Próximo ou mais além, mais futuro mais longo, mas mesmo assim eu vou fazer. Mesmo assim eu vou ser teimoso e vou fazer aquilo lá. E isso é muito ruim, ok? Bom, outros endividamentos problemáticos são aqueles endividamentos que comprometam excessivamente a renda. Pode ser um endividamento muito alto ou vários, né, que vão apertando a minha renda e façam com que eu não possa, não tenha mais dinheiro nem para pagar os endividamentos e nem para sobreviver, comprar minha comida e as minhas despesas normais, né? E quando isso se acumula, a gente chega num patamar de endividamento assumidos por obrigatoriedade, ou seja, para eu pagar os endividamentos anteriores, eu sou obrigado a assumir novos endividamentos. E isso é um problema, porque vira aquela bola de neve, né? Porque eu não consigo pagar nada, e os juros são muito altos, esse montante de dívida vai crescendo e vira um problema, ok? Então, quando isso acontece, e assim, um outro dado que aparece nessa pesquisa da CNC, que é muito importante, eu entro no grupo dos inadimplentes, e aí é que está o problema. Então, se esses endividamentos, 63% de endividamento é pensado, consciente, planejado, ele acaba sendo positivo, mas o problema é que a maioria não é, né? E esses inadimplentes aqui mostram isso. E a pergunta que eu sempre faço é: essa situação é por causa de crise econômica no nosso país? A gente costuma vincular uma coisa a outra, né? É porque a crise faz com que a gente fique endividado, né? E será que é isso? Para a gente ter uma noção exata disso, é importante que a gente, por exemplo, compare aquela pesquisa com um índice como, por exemplo, o PIB, que é o Produto Interno Bruto, né? Que é o principal estudo, né? Que baseia a nossa economia, se ela está boa ou não, né? Se a economia está indo bem ou ela está indo mal, ok? Então, se nós pegarmos o PIB desse mesmo período, 2010 a 2019, que é aquele que a gente pegou lá na nossa pesquisa PEIC, né? E olharmos, a gente vai ver lá que em 2010, o Brasil estava, o PIB lá em cima, a economia lá em cima, 7,5 positivo. E aí ela vem caindo, em 2015 ela chega num pico, nesse período aqui, um pico mínimo ali de menos 3,55, ou seja, uma crise quase que evidente ali, econômica no Brasil. Mas se a gente olhar, a gente vai ver, inclusive, que fazendo uma curva, ela tem uma variação muito grande num gráfico, né? Lá de 7 para menos 3, sobe um pouquinho, né? Mas se nós fizermos uma comparação com o endividamento familiar, a gente vai ver que mesmo em 2010, com a economia lá em cima, né? Alta, tudo bem, dólar baixo, tudo tranquilo, né? E 2015, com uma crise financeira mesmo, ali de menos 3,55 no PIB, a gente vai ver lá que o endividamento ele quase não varia. O endividamento em 2010 era de 59%, em 2015 de 61%. Na verdade, se a gente olhar todo o período, a gente vai ver que o endividamento fica em torno de 60%. Ele quase não varia, apesar da economia variar bastante, né? E a inadimplência também, ela fica em torno ali de 20%, 21%. E com isso, a gente pode afirmar que essa situação não é por causa de crise econômica em nosso país. A causa é cultural. É um padrão comportamental negativo. Por quê? Porque essas pessoas se endividam por comodismo, sem pensar, né? E acabam colocando em risco a sua sobrevivência, né? O seu dia a dia e dessas famílias também, ok? Então, quando a gente fala de padrão comportamental, a gente
precisa entender que padrões comportamentais são mais conhecidos como hábitos, costumes, né? Então, a gente costuma se endividar, é isso que a gente pode falar, ok? E padrões comportamentais, é importante isso, gente, que vocês entendam, que eles podem ser direcionados pela própria pessoa ou por um fator externo ou alguém externo, ele pode ser modelado pela própria pessoa ou por um fator ou uma pessoa externa, ou pior, ele pode ser manipulado, e a manipulação, ela sempre vai ser por um fator externo, por alguém externo. Não tem sentido eu mesmo me manipular. Então, essa questão de padrão comportamental e direcionar padrões comportamentais, ela é muito crítica, não só na questão financeira, mas na questão social e comportamental geral. Ok? Bom, o principal processo social que dissemina a cultura e as novas gerações, né? Ou seja, as nossas crianças e jovens, e direciona os seus padrões comportamentais, é a educação. Ok? Então, no que se refere a esse processo da educação, quais os principais grupos influenciadores na educação? Bom, logicamente, quando a gente faz essa pergunta, o primeiro grupo influenciador que aparece é lógico que é a família. Todo indivíduo vem à nossa sociedade através da família, exceto raríssimos casos, ok? Então, é a família. Num dado momento, esse indivíduo ele é transferido fisicamente, psicologicamente, para o segundo grupo influenciador na educação, que é a escola. Ok? Então, isso pode acontecer com 2, 3 meses de idade, né? Ou com 3, 4, né? Anos, como é a obrigatoriedade da educação. Então, ou seja, a partir desse momento, a escola também passa a influenciar no comportamento desse indivíduo. Ok? Então, quer dizer, até os 2, 3 anos, ele tinha só família como para ele observar, né? E a partir que ele vai para a escola, ele tem os colegas, os professores, os familiares, e isso começa a se misturar, ok? Quando chega ali a partir de 6, 7 anos, a criança também começa a notar com mais atenção a sociedade, né? Então, num passeio no shopping, num passeio no parque, pela televisão, pela mídia, né? Ele começa a perceber outros padrões comportamentais que muitas vezes não são nem do nosso país, né? E isso vem através da mídia, principalmente, que é um dos principais influenciadores na educação, né? Tomara que fosse sempre da melhor forma, de forma positiva, mas infelizmente não é sempre assim. E um outro influenciador que é importante a gente citar, que vem perdendo um pouco de importância nos últimos anos, mas ela tem ainda uma certa importância, é a igreja, a religião, né? A religião, ela sempre trabalha valores, relação humana, sentimentos que são importantes, e infelizmente isso tem perdido um pouco do seu valor para as novas gerações nos últimos anos, mas ela não deixa de ser um influenciador na educação, ok? Bom, e desses influenciadores da educação, quais são influenciadores financeiros na formação do indivíduo? Quando a gente fala, né, dessa questão de influenciadores financeiros para os nossos jovens e crianças, essa é uma pergunta que a gente também faz em palestras, em aulas ao vivo, quando a gente reúne as turmas, né, de educação financeira, e geralmente, tá, tendo lá família, escola, sociedade e mídia, geralmente o resultado que a gente tem é que a escola está sempre em último lugar como influenciador financeiro. E isso é uma coisa que nos preocupa muito, né, Luiz, quando a gente olha isso, né? Exatamente, Nassir, é interessante porque quando a gente vê esse dado, a gente, na verdade, tem que lembrar que a escola, assim como a sociedade, ela caminha lado a lado, né? É na escola que as crianças ali terão relação, inclusive, com marcas de tênis, de mochila, de roupas. Então, é muito interessante, claro que esse curso também, ele caminha junto com os pretextos colocados pela BNCC, de trazer a educação financeira para dentro da escola,
a gente reconhece sim que a família é o principal, se não o primeiro ambiente onde isso deve ser discutido, mas a escola não pode negligenciar. E aí, claro que a escola, trabalhando para muito além do que as pessoas acham, né, que é apenas uma matemática financeira, não. É comportamento financeiro, é educação financeira, é contexto. Então, é entender como essas conexões podem ser colocadas no dia a dia, com sustentabilidade, com consumo consciente, com muitas coisas que são trazidas nas habilidades que a escola tem que trabalhar, porém abordadas também pelo aspecto do comportamento do uso do dinheiro, né, dos conceitos de poupança, de investimento, enfim, tantas coisas aí que podem surgir. Então é muito importante esse momento também que nós estamos vivendo e o próprio curso que nós estamos oferecendo, justamente para potencializar que, quem sabe, em um pouco tempo, esses indicadores, resultados aí de pesquisa mostrem o quanto a escola passa a ser um influenciador financeiro com maior expectativa aí na nossa realidade. É isso que nós esperamos e por isso que preparamos aí os professores também nesse curso, Nassir. Exatamente. E assim, só deixando claro, né, que o que mais preocupa também é que todas essas respostas, 100% dessas respostas, né, Luiz, são de educadores, né? Ou seja, são de educadores como vocês que estão assistindo aí esse vídeo agora e que participaram dos nossos cursos. Então, vocês conhecem exatamente o que vocês estão respondendo. E é isso que, como o Luiz falou, a gente quer mudar, ok? Então, uma reflexão importante que a gente precisa fazer aqui é que nenhum indivíduo nasce consumista. Né? Nós somos ensinados ou influenciados a consumir, a gastar de forma positiva ou de forma negativa. Ok? E pensemos juntos, né? Qual a prática mais natural para o ensino-aprendizagem? Qual a prática mais básica para alguém aprender alguma coisa ou até para alguém ensinar alguma coisa? É o exemplo, não é isso? Né? E principalmente a criança aprende observando, ok? Então, o exemplo influencia e muito, principalmente na fase infantil e na fase juvenil, né? Então, fica clara, portanto, a importância da educação financeira ser trabalhada com qualidade no ambiente familiar e no ambiente escolar, e de preferência de forma síncrona, né? De forma conjunta, paralela. Então, é importante aqui que vocês, ao pensarem, ao planejarem os seus projetos de educação financeira, que vocês coloquem nesses projetos o como e o quando vocês vão convidar e principalmente motivar, né, a família dos seus alunos a participarem e contribuírem com isso. Tá? Quanto mais esse esforço for conjunto, maior a probabilidade de nós termos resultados positivos, cidadãos financeiramente conscientes no futuro. Né? Então, movimentos importantes aí para que tudo isso aconteça, né? Que aconteceram desde lá da virada do milênio, né? Então, no ano 2000, a ONU ela decidiu conversar com os países associados, e o Brasil é um deles, né? Como fazer o novo milênio melhor para todo mundo, já desde o início, já desde o primeiro minuto do ano 2000 ali, né? Então, foram criados naquele momento, foram pensados quais eram as maiores necessidades que precisavam de maior atenção no nosso planeta, né? E foram definidos, então, 8 objetivos de desenvolvimento do milênio, os ODMs, né? Então, acabar com a fome e a miséria, a educação básica para todo mundo, igualdade entre os sexos, reduzir mortalidade, melhorar saúde, né? Combater AIDS e outras doenças, a qualidade de vida e respeito, todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento de todo o mundo, né? Então, isso foram definidos e os governos se organizaram para trabalhar em prol disso. No Brasil, uma das ações que veio referente aos ODMs, foi a ENEF, né? Que é a Estratégia Nacional de Educação Financeira. E a ENEF foi continua sendo, inclusive, muito positiva, porque ela promove ações de educação financeira no Brasil para que os indivíduos melhorem a compreensão em relação a conceitos de produtos financeiros, desenvolvam valores e as competências necessárias para tomarem conscientemente, né,
aproveitarem as oportunidades e riscos das escolhas financeiras e façam escolhas bem informadas, que melhorem o seu bem-estar e comprometidos com o seu futuro. Mas notem que esses são pontos focados no quê? No indivíduo adulto, né? Quando a gente fala em produto financeiro, isso a gente não fala com criança, tá? Mas é positivo. Então, foi a primeira ação positiva, um movimento positivo em favor da educação financeira. Bom, em 2015, houve uma reavaliação dos ODMs que a ONU estipulou lá no ano 2000. E nessa revisão, numa reunião novamente com todos os países, eles olharam todos os indicadores, o que avançou, o que não avançou, e aí veio a pergunta, ok, e agora? Nós continuamos com os ODMs, o que nós vamos fazer, como nós podemos fazer para melhorar isso? E aí a sugestão, o consenso que apareceu foi o seguinte, nós precisamos subdividir os ODMs, que eram 7, né? Para que o nosso trabalho seja mais efetivo em linha por linha. E aí surgiram, então, a partir de 2015, os chamados ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que nós conhecemos, né? Deveríamos todos nós conhecer, a chamada compromisso com a nossa Agenda 2030, Agenda para 2030. Né? Uma novidade que veio com os ODS também é que ficou decidido que, além somente os governos se moverem, deveria haver a participação da iniciativa privada, das empresas e de toda a população, de toda a sociedade no geral. E, principalmente, os professores, os educadores, já que esses são os multiplicadores e orientadores das gerações futuras. Então, esse tema é um tema que está mais aí próximo das disciplinas de geografia, ciências, história, mas é importantíssimo, aqueles que ainda não conheçam, que vão atrás e pesquisem, olhem e, principalmente, atuem, trabalhem em pró dos ODS, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Ok? E, a partir daí, também, sendo ali o ODS número 1, né, a erradicação da pobreza, que envolve muito a questão de finanças, educação financeira, isso fortaleceu a ideia e proporcionou um avanço muito grande para nós no que se refere à educação financeira infanto-juvenil, que foi a inclusão desse tema como um TCT, né, da BNCC, da Base Nacional Comum Curricular, que nós vamos falar um pouquinho mais detalhado disso numa aula futura, tá? Numa das próximas aulas. Mas foi um ganho muito importante para nós, né, educadores e defensores dessa causa, ter como obrigatoriedade, né, o trabalho da educação financeira, assim como ambiental, alimentar e outras, já dentro da escola oficialmente. E, alinhado a tudo isso, a todos esses movimentos, vêm os projetos do IBS, né, que seguem aí várias linhas, mas ninguém melhor do que para falar disso do que o diretor de projetos do Instituto Brasil Solidário, Luiz Salvatore. O que você tem para falar para a gente, Luiz, sobre isso? Legal, Nassir. Pois é, e para muito além de uma roda sistemática de cores, né, para muito além de 17 metas, as pessoas que estão fazendo esse curso aqui do Instituto Brasil Solidário, elas têm que minimamente entender também esse nosso processo, né? O IBS sendo uma organização social com 20 anos de estrada, principalmente trabalhando as habilidades socioemocionais, o desenvolvimento cognitivo, e aí nós construímos, nesses últimos 20 anos, ações de leitura, ações de saúde e prevenção, educação ambiental, arte e cultura, uso de tecnologia, empreendedorismo, cidadania, até que a educação financeira surge como mais uma área, mais um desafio para nós. E o que foi interessante, Nassir, é justamente conseguir pegar e transformar a educação financeira dentro de um tema que é extremamente relevante, porém, fazer isso de uma forma contextualizada com todas essas outras áreas e através dos jogos, né, que as pessoas também vão conhecer aqui no curso, o Piquenique e o Bons Negócios,
e como a gente sempre fala, vamos jogar e aprender, então fazendo a educação financeira ser algo leve, ser algo positivo, algo, por que não, divertido. Então, trazer esse tema sobre um outro olhar e, principalmente, trazer esse tema com outras áreas e outras habilidades. Tanto que na própria BNCC, como você já comentou, e que falaremos em aulas futuras, na BNCC aqui do Brasil, então nós temos cerca de 300 habilidades, 320 habilidades de 1.400, né? Então, assim, tem bastante coisa possível para a gente trabalhar a educação financeira de forma transversal e, principalmente, de forma interdisciplinar. E aí, com isso, a gente consegue, mais do que os ODS, a gente também consegue atingir muitas disciplinas que vão além da matemática, que normalmente os professores também acabam achando que a educação financeira é só algo para o professor de matemática, e a gente aqui, não só com o curso, mas com a maneira que nós construímos o projeto de educação financeira do IBS, a gente mostra que isso é para toda a sociedade, né, Ciro? Exatamente, né? A gente costuma sempre falar, né? A educação financeira não é e nem pode ser exclusivamente da matemática, né? Bom, então, finalizando aqui, é importante que a gente entenda, né? Dado tudo isso que a gente conversou aqui nesse vídeo, quem são os educadores financeiros? Quem devem ser os educadores financeiros? Naturalmente, a princípio, todo e qualquer adulto deveria ser um educador financeiro, já que a gente ouviu ali, a gente já leu, né, nesse vídeo, que o exemplo influencia, ensina, né? Então, quer dizer, toda vez que nós cometemos algum ato positivo ou negativo, nós estamos educando positivamente, né, ensinando positivamente ou negativamente, principalmente os mais novos. Mas, para que a gente tenha um conceito bem claro do que é um educador financeiro, então, um educador financeiro é toda e qualquer pessoa, deixa eu só aqui, toda e qualquer pessoa com conhecimento, comportamento e consciência. Tá? Então é importante você ter conhecimento financeiro, você ter comportamento, já que positivo financeiramente, já que o exemplo ensina e influencia, ter consciência de que o ensino precisa ser positivo, né? E capaz de passar orientações financeiras. Então você tem que ter um mínimo de conhecimento financeiro. Você não precisa ser trabalhar num banco, ser um economista, mas você precisa ter um mínimo de conhecimento financeiro para passar. E esses conhecimentos essas orientações sejam positivas ao bem-estar existencial de outras pessoas. Ou seja, não é um bem-estar simplesmente para receber, para ganhar, para ter lucro, não. É visando um bem-estar, melhor estar daquela pessoa que você está orientando ou das pessoas que você está orientando. Tá? Então, esse é o que a gente tinha para falar nesse primeiro vídeo para vocês. Tá? Agradeço muito a atenção de vocês. Espero vocês nos próximos, porque esse é só o começo, a gente tem muita coisa ainda para conversar com vocês. Tá bom? Fico por aqui. Obrigado, Luiz, e conto com você nas próximas. Obrigado, gente. Muito bom. Até a próxima. Até logo.